João capítulo 16, versículo 13. Fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Abra agora em Isaías capítulo 30, versículo 21, por favor. Isaías, volta aí um pouquinho. Versículo 21. Todos acharam? Amém? Ou amém? Amém. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, colocamos agora na tua presença, Senhor Jesus, esta palavra. Pai, coloca anjos do Senhor, que as espadas desembaiadas, guardando esse recinto, guarda cada mente que aqui adentrou, Senhor Jesus. Sela, Senhor Jesus, para que o Espírito Santo há de fazer a obra, que eu seja diminuído, para que tu sejas exaltado. É que nós oramos e lhe pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema dessa palavra é ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu gostaria que eu tomo cada um que pudesse anotar, que essa palavra vai ser de grande importância para o resto da sua vida, porque todos nós, dia após dia, tomamos decisões, sim ou não? Dia após dia, nós temos que tomar algumas decisões muito importantes na nossa vida, algumas de grandes, algumas pequenas, mas muitas das vezes nós não sabemos o caminho que nós devemos escolher. Aqui o profeta falou que quando nós desviarmos para a direita, quando nós desviarmos para a esquerda, nós ouviremos uma voz atrás de nós. Quem é que está falando essa voz? O Espírito Santo. Muitos de vocês, eu não sei, que já tomaram algumas decisões importantes. Muitos tomaram a decisão do casamento. Quantas vezes nós tivemos, sabe que essa é a mulher que Deus preparou para mim? Sabe que esse é o homem que Deus preparou para mim? Você, jovens, que às vezes está aí, será que ele é o escolhido que Deus mandou para mim? Será que ela é escolhida? Quantas vezes você quer mudar de emprego? O que eu faço? Eu fico nesse emprego? Eu não fico? Aí eu vou vender este carro, eu vou comprar uma casa. Quantas decisões nós tomamos? Eu vou ter um filho agora, sabe que é hora de eu ter filho? Não é hora. O que é que eu faço? Na minha profissão, eu vou prestar vestibular para quê? O que é que eu posso mesmo? Eu vou prestar para medicina, mas eu não posso ver sangue. Eu vou prestar para animal, para veterinária, porque eu amo demais. Mas muitas das vezes não é isso que o Espírito Santo está te trazendo a direção. Muitas das vezes você está aí na sua empresa e quer mudar de ramo, porque esse ramo não satisfaz mais. E você fala assim: Senhor, ora. O que eu faço? Que decisão que eu vou tomar na minha vida? E eu quero te dizer que se você seguir alguns princípios do quadro nós vamos falar aqui, vai ser de grande importância na sua vida, como tem sido na minha. Porque tudo é dirigido pelo Espírito Santo, sim ou não? Todas as decisões, ainda mais nós que somos cristãos, muitas das vezes, irmão, nós tomamos decisões e depois nós arrependemos. Ele fala: mas por quê? Eu sou crente, estou na igreja e eu me lasquei. Por quê? Porque muitas das vezes você não tem sido dirigido e ouvido a voz do Espírito. Muitas das vezes nós não temos escolhas.
escolha para a doença. Muitas das vezes, a nossa aparência. Quem que escolheu o pai e a sua mãe? Ninguém escolheu. Muitas das vezes, você olha no espelho e você não acha você bonito, porque você não teve escolha. Mas eu quero te dizer, a partir de hoje, muitas escolhas, se você prestar bastante atenção nesses princípios, Deus vai trazer a direção da sua vida. Você crê nisso? Amém. Então, o primeiro princípio que eu gostaria que você notasse, irmão, mas anote, porque isso é de importância demais, irmãos. Primeira coisa é a paz. Abre em Colossenses capítulo 3, versículo 15, para nós termos um vazamento bíblico, tá? Colossenses, capítulo do Novo Testamento, Colossenses 3, versículo 15. Todos acharam? Então fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e seres agradecidos. Mas vamos ficar só na primeira parte. Seja a paz de Cristo. O que é paz, irmão? O que é paz? É tudo aquilo que você vai fazendo e as coisas vão encaixando. Quando você for tomar uma decisão, que as coisas forem encaixando, um exemplo vou te dar. Você vai fazer uma viagem. Vou viajar, vou para tal lugar. E as coisas, o carro começa a pifar, o filho fica doente, a circunstância não é apropriada, e aquilo ali vai trazendo uma angústia no seu coração. E quando você não ouve a voz do Espírito, você acaba indo. Aí pode acontecer um acidente, pode acontecer uma confusão, e você fala assim: mas eu deveria ter ido. Por quê? Porque você não ouviu esse princípio, a paz. Tudo, irmão, depende da paz. Aqui está falando que seja a paz de Cristo, o árbitro em seu coração. O que o árbitro faz? Ele não apita. Então, quando você for fazendo algo, que você escutar um apito, apito bonito, não pensa não, né? Não faça isso. Não faça. Seja a paz de Cristo, porque algo está te avisando. Algo está te alertando. Aquilo que você vai fazer, não tenha paz, não tome essa decisão. Não faça. Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Jovem, se você for para arrumar um namorado, se você não sentir paz, sai fora. Sai fora. Mulher, se você for um homem, eu que fiquei separado durante quase 2 anos, eu tive a oportunidade, mas não sentia paz. Meu espírito falava assim: não é essa mulher que Deus separou para você. E Deus me preparou essa mulher maravilhosa dentro de vocês, muito parabéns, do qual eu sou muito grato a Deus, porque eu ouvi a voz do Espírito. Deus falou para mim: é essa. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, não sei se vocês abrirem, em João 16, versículo 35, fala assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, o princípio da paz, quando você quer ser dirigido pelo Espírito Santo, não deixe de ouvir o árbitro. Em Jeremias 29, 11 fala assim: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Precisa de você ouvir, irmãos. São princípios que você tem que colocar na sua vida. Eu exerço esses princípios na minha vida, eu estou exercendo hoje, eu estou passando por lutas na minha vida, mas eu estou exercendo. Eu falei até com a minha esposa essa semana, falei: meu bem,
coração, para que você seja dirigido. Segundo princípio, irmãos, abre Mateus capítulo 5, versículo 37, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 37. Todos abriram? Mateus é fácil. Seja a tua palavra, seja porém a tua palavra sim, sim e não, não. O que diz do passar vem da onde? O que é convicção, irmão? O que é convicção? Convicção é certeza daquilo que você acha certo. Então, quando você for tomar uma decisão, você tem que ser sim, sim ou não, não. Muitas das vezes, papais, mamães, o filho chega para o papai ou para a mamãe, porque ele acaba mais fraco. Mamãe, só podia deixar eu ir em tal lugar assim, assim, assado. Aí a mãe fala assim: não vai, não vai. A mãe falou sim, sim. Não, não, aliás, né? Aí o filho, muito esperto, vai lá no pai: pai, você podia deixar eu ir naquela festa? Bom demais. O pai fala: não vai, minha filha. É onde que começa as confusões. O pai deixa, a mãe não deixa. Quero te dizer para você, pai e mãe, seja a sua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. É a palavra que está dizendo. Muitas das vezes nós nos estrubicamos por causa de princípios como essa da condição. Muitas das vezes nós saímos, juntamos um dinheirinho para comprar uma coisa que você quer, um carrinho, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Muitas famílias, juntei aqui um dinheiro para comprar um carrinho de 10 mil. Aí ele juntou, que beleza, ele está com aquela convicção: sim, eu vou comprar. Quando ele chega lá na loja, ele olha de 25, ai, eu venho, vamos entrar nós dois, vamos comprar, eu pago metade, você paga metade, vamos entrar mais em 36 parcelas de 700 reais, vamos. Aí vai, os dois entram nas parcelas, um fica desempregado depois, e aonde vai parar isso? Porque não teve convicção. Quando você for fazer alguma coisa, se você acha que está certo, seja sim, sim, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Se você quer, seu sonho é ser um empresário, se você tem que ter essa convicção, irmãos. Você tem que ter, você tem que deitar, levantar e orar e pedir e jejuar para isso, alcançar esse objetivo. Se você almeja ter um esposo, você que ainda não tem, se você quer uma esposa, tenha essa convicção. Deus vai colocar um homem e uma mulher de Deus na minha vida. Deus vai colocar um homem na minha vida de Deus. Se você quer ter uma casa, você faz por onde, irmão? Faz por onde? Você sonha, você tem que ter essa convicção. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Na hora de fechar um negócio, muitas das vezes, irmãos, você fala que sim. Aí passa uns dias, fala: não, acho que vou vender isso em casa não. Você muda de opinião, isso não é de Deus, irmãos. Porque Deus está trabalhando por um lado. E quem é que trabalha por outro lado? O inimigo. Muitas das vezes você já tomou uma decisão e você mudou. E aí, quem é que trabalhou para mudar? Foi Deus que mudou. Ele te deu uma convicção para você. Você acha que aquilo é certo. Aí muda. E aí? Quem é que trabalhou? Vem da onde isso aqui? Da onde? Do maligno. Muitas das vezes, irmãos, você vem para ofertar na casa do Senhor. Fala assim: eu vou ofertar esse mês, eu vou dizimar.
separa para dizimar. Até no momento tem alguém que está trabalhando contra. Você é bom, você é doido, tem que pagar energia, tem que fazer isso, tem que pagar a prestação da Flávio, da Casa da Bahia, Casa Bahia. Muitas das vezes aí o inimigo vem, você está com convicção, isso aqui é para o Senhor, isso aqui é para o Senhor, isso aqui é para o Senhor, você vem uma vozinha, paga de mão disso, paga de mão disso, aí você chega aqui, você errando aqui, sabe o que você vai dar? Um pé de alface. Sabe o que é pé de alface? Era aquela notinha verde de R$1, agora é de R$2, você vem e oferta um pé de alface, que é R$2. E isso, irmão, é prejuízo para você, é maldição na sua vida. Você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então são princípios na vida do qual, se você seja sim, sim ou não, não, o que passar disso é do maligno. Outro princípio que eu gostaria que você abrisse em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 5, versículo 8. Nós estamos falando sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. Todos abriram? Primeiro princípio que nós falamos, qual que é para ser dirigido? Vocês lembram? A paz. Segundo, qual que é? Convicção. Terceiro princípio é o princípio da palavra. Vamos ler aqui em Josué 1:8. Fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Serás o quê? Bem sucedido. É o terceiro princípio, irmãos. É o princípio da palavra. O que é isso, irmãos? Princípio da palavra. O que você quer dizer com isso, irmão Pedro? Quero dizer para você, meu irmão, que a Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os pés é a tua palavra, e luz para os teus caminhos. Quero dizer para você, jovem, que união há entre o crente e o incrédulo? Que união que há? É princípio. A Bíblia diz: não há união entre a luz e as trevas. E muitas das vezes, você jovem, estou dando exemplo aqui para os jovens, né? Mas você pega o exemplo que encaixa dentro do seu perfil. Ele acha que o homem é crente, que ele se arruma uma namorada ou um namorado que não é crente, ele converte ele. E muitas das vezes, não, o pai não tem a convicção, nem a mãe, fica omisso, e deixa acontecer isso. Não, eu vou converter ele, Jesus é muito poderoso. Agora eu te pergunto, se eu estou aqui na mesa, em cima, eu sou crente, e o meu namorado não é crente, o que é mais fácil? Eu dar a mão para ele, eu puxar ele para cima, ou ele puxar eu para baixo? Eu ir para baixo, não é verdade? Isso é princípio. É princípio. Não há união entre a luz e as trevas. Então, se você for tomar uma decisão que estiver fora desses princípios, sai fora. Sai fora. É porque você está indo contra o princípio da palavra. Então, eu tenho um dinheirinho, apareceu o Zé Mané ali, e eu tenho um dinheirinho, nós vamos montar
e nós vamos juntar. Mas você é crente, o Zé Mané não é crente. Aí os dois montam na alegria danada. Passam os dias, está subindo dinheiro no caixa. E aí começa a confusão. Começa a desunião. E aí, onde é que você errou? Princípio, irmão. Princípio. Que união há entre as luzes e as trevas. Você está fora. A probabilidade, mas eu conheço fulano que deu certo, tem muitos anos que está certo. Glória a Deus. Existem casos, existem exceções em tudo na vida. Sim ou não? Existem exceções, mas está fora, está fora do princípio da palavra. Outro exemplo, eu gostaria de comentar com vocês. Se você não perdoa, irmão, eu sou crente há muitos anos, mas eu não consigo esquecer aquele fulano que fez aquilo comigo. Não adianta, irmãos. O seu ministério vai ficar parado ali, porque você está contra o princípio da palavra. Se você não perdoar, o que a Bíblia diz? Você não será perdoado. Tem que perdoar. Por isso que muitos ministérios estão presos, não crescem, e passa anos e anos na igreja, anos e anos, e não cresce porque mágoa no coração. Mágoa no coração. E muitos saem da igreja por causa de mágoa. Hoje eu estava até lembrando, falando do meu sogro. Há muitos anos atrás, eu era líder da recepção. Eu tinha 69 pessoas sobre a minha direção. E eu sempre, quando você vê menino, irmão, você vê menino na igreja, você vai lá, pede, leva para a mãe. Naquele tempo não tinha essas salas aí não. E tinha uma escada aqui, uma escada perigosa, uma escada assim radical mesmo, tipo um corrimão. E eu peguei um menininho, uma menininha assim, ela subia lá e descia na escada. Eu falei, filha, não faz isso não, você vai cair. Filha, você não faz isso não, você vai cair. E aí eu peguei, falei umas 3 vezes, ela me deu uma raiva. Que menininha mais custosa, sabe? Na hora assim, peguei ela assim no braço, vamos lá, testa aí. E peguei a carinha, eu sabia quem que era a mãe dela. Eu falei, irmã, vim aqui trazer sua filha, ela não está obedecendo, está subindo a escada e descendo. Eu já falei, ela não me obedece. Sabe o que aconteceu? Aquela irmã tomou uma marca e saiu da igreja. Saiu da igreja por causa de mágoa. Muitos estão saindo das igrejas por causa que não sabem perdoar. E se você não sabe perdoar, você está fora do princípio da palavra. Aqui está falando aqui que será tudo bem o quê? Sucedido e fará prosperar. Medita nesta lei dia e noite, e tudo o que fizeres será bem sucedido. Então, se você não fizer honrar o princípio da palavra, a probabilidade de não dar certo é muito grande. É muito grande. Eu quero que vocês abrem em Provérbios 15, versículo 22. Eu não vou ter tempo de falar mais sobre o princípio da palavra. Quarto princípio, nós estamos falando, vou voltar a falar, nós estamos falando sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. Primeiro princípio, igreja, paz. Segundo, convicção. Terceiro, princípio da palavra. Quarto conselho, esse eu gostaria de enfatizar com mais afinco. Sabe qual que é? Conselhos. Vamos, Provérbios 15, versículo 22, fala assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Algumas Bíblias falam assim que na multidão de conselho existe sabedoria, né? Numa linguagem mais, digamos, mais clara, não é verdade?
Aí você pode perguntar assim, mas irmão, espera aí, conselhos? Muitas das vezes, irmãos, nós temos que ouvir conselhos. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Mas eu quero te dizer, igreja, olha bem para quem você vai pedir conselho. Porque existe aquela afinidade de muitas amizades. Você, mãe, você, pai, e você vai buscar conselhos, achando que aquela pessoa é a pessoa certa para você se aconselhar. E você ouve, às vezes, aquilo que não vem de Deus. Então, quando você for ouvir conselhos, procure ouvir conselhos de pessoas maduras. Eu tenho como exemplo, quando você vai pedir conselho para alguém, é bom que aquela pessoa já passou por isso. Eu não esqueço, o pastor Israel, quando ele estava em Portugal, e eu estava morando sozinho, estava divorciado, e a velha guarda sabe o motivo, né? A velha guarda. E ele estava na minha casa, e eu comecei a namorar com a minha esposa, e ela divorciada também há mais de 9 anos, e eu divorciado, aliás, o divórcio ainda não saiu, porque eu tive de entrar no litigioso, depois reverteu para o consensual novamente, e eu cheguei para pedir um conselho com ele naquela expectativa. Eu cheguei para o pastor Israel, ele estava na minha casa, que estava ele, a esposa dele, eu sozinho lá, né, fiquei no meu quarto, e a casa todinha para eles, família deles todinha. E eu cheguei, pastor Israel, eu quero pedir um conselho para você. Pois não, irmão, sentei direitinho. Irmão, você sabe que eu estou na peleja aí, pelejando para divorciar, minha esposa, ex-esposa não está dando divórcio, eu estou com a Neuzi, divorciada, e ela tem a casa dela, tem o carro dela, e eu tenho o meu carro, eu tenho minha casa, e eu estou sentindo assim, da gente juntar. Eu queria juntar com ela, ou eu morar na casa dela, morar comigo. O que você acha? Ele, uai, irmão, eu quero te dizer que, biblicamente falando, não posso dar a resposta para você. E eu torcendo, hein? Pode, porque a gente quer só ouvir o que nos agrada, né? Pode. Ele falou assim, irmãos, ponto o princípio da palavra, eu não posso falar nada para você. Aliás, o que eu tenho a falar para você, faça o que o seu coração achar melhor. Não, eu falei, meu Deus, jogou a peteca para mim. Eu fui jogar para ele, ele jogou para mim de volta. Isso que é conselho de pessoa sábia. Muitas das vezes você mãe, você mulher, você esposa, está aí pensando em separar do seu esposo, ou separar do seu namorado, vice-versa. Aí, chega para pedir conselho para irmã sua, que não é crente, que não tem experiência, ou com uma amiga sua, vizinha. O que você mete o pé na bunda dele? O que você está fazendo com esse imprestável? Você aguentar essa mulher chata, iracunda, enchendo o saco seu todo dia, larga essa mulher. É os conselhos que você ouve assim. Você que trabalha, esse salário está pouco demais, estou com vontade de, vamos fazer um multinho aqui, vamos faltar serviço, senão vamos fazer com que o patrão aumente o nosso salário, o patrão manda embora todo mundo. Conselho bom onde você foi pegar, né? Muitas das vezes, irmão, nós temos que tomar muito cuidado em conselhos. Quero contar uma história para vocês biblicamente. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 e 14, eu quero enfatizar esse princípio de conselho que é de grande relevância na nossa vida. A história de um rei que foi pedir conselhos. E ele, através desse conselho, hoje, e eu e você estão pagando o preço. Mas o que você está falando, irmão Pedro? Vamos ler? 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Eu vou ler rapidinho e vou resumir a história. Capítulo 12,
versículo, vamos ler um pedaço rapidinho aqui, de 1 até onde que Deus colocar aqui. Foi Roboão a Siquém. Roboão é filho de Salomão, tá? Porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Salomão tinha morrido, e naquele tempo quem ia herdar era o seu filho. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e os servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Olha que conselho mais bom. Porém, ao versículo 8, porém, ele desprezou o conselho que os anciãos, o que é anciãos? As pessoas com experiência, lhe tinham dado, e tomou conselho com quem? Com os jovens, que havia crescido com ele e o serviam. E disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Aí o que os jovens responderam? Olha o que os jovens responderam. E os jovens que havia crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhe farás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai, assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Até aí tá bom, irmãos. Resumindo a história, olha para vocês verem o que um conselho errado faz. Salomão morreu e o seu filho herdou o reinado. E Jeroboão, servo de Salomão, andava sempre com Salomão. Ele morreu, e ele falou assim, aí o jovem foi assumir o reinado, uma grande responsabilidade, sim ou não? Muitas das vezes nós nos colocamos em grandes responsabilidades, e nós vamos tomar conselhos. E aqui o Jeroboão falou para ele: toma conselho com os anciãos. Aí os anciãos, porque o povo de Israel estava vivendo em escravidão naquele tempo, e aí falou para ele: olha, se você flochar o trabalho desse povo, esse povo vai trabalhar para você e vai ser servo de vocês. Os anciões responderam, mas Jeroboão não quis ouvir o conselho dele. Ele pegou, foi ouvir o conselho dos jovens que ficavam junto com ele, e falou assim: e vocês, jovens, o que vocês acham? Aí os jovens falaram assim: olha, se você acha que fazendo isso eles vão te servir, se eu fosse você, eu apertava mais ainda, eu duplicava a jornada de trabalho. Resultado, irmão, aquele homem ouviu o conselho dos jovens, e o povo de Deus não conseguiu tamanha opressão. Sabe o que aconteceu? Eram 12 tribos, as 12 tribos se dividiram. 10 seguiu Roboão, que é de Benjamim e de Judá, e as outras 10 seguiram a Jeroboão. Talvez você está perguntando: o que tem a ver isso comigo? Essas guerras que vocês têm ouvido, essas diferenças culturais, tudo isso é devido a um conselho errado, de uma atitude de patriarcas nossos, que tomou atitudes erradas. Muitas das vezes você pode tomar uma decisão errada, não ouvindo a voz do Espírito, ouvindo conselhos de pessoas que não têm maturidade para isso. Saul, quando foi perseguir Davi, vocês lembram daquela que ele perseguiu? E uma vez Saul estava dormindo e Davi chegou para roubar a espada de Saul. Davi pegou a espada, aí chegou um soldado de Davi e falou assim: mata ele agora, mata ele agora. Olha o conselho. Davi falou assim: ai de mim se eu tocar, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O conselho. Muitos estão ouvindo conselhos errados. Muitos não estão ouvindo a voz do Espírito.
Outro exemplo de Davi e Golias. Todos conhecem a história. Quando Davi viu aquele gigante e viu afrontando o Deus de Israel, ele se pontificou na hora: quem é esse incircunciso para falar do meu Deus? E já pontificou na hora para guerrear, para lutar com aquele homem. Ele não queria saber o que o rei dos filisteus daria. Ele só apenas queria lutar. Ele não aceitava aquilo. Aí chegou, quem é que deu os conselhos para ele? Chegou os conselhos dos próprios irmãos. Até o próprio rei Saul falou para ele assim: você não é qualificado para isso. Muitas das vezes você está ouvindo conselho, você não vai dar conta. Você não está capacitado para isso. E Deus está preparando um melhor para você, e você não está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo conselhos errados. Quero te dizer outro exemplo. Outro exemplo de Jó. Jó, todos conhecem a história de Jó. Jó estava sofrendo demais, passando por grandes tribulações de doença, perdeu tudo. Aí, quem é que chegou para falar para Jó, dar um conselhinho para ele? A sua própria esposa. Muitas esposas e esposos não estão tendo a sabedoria para dar conselho para o seu cônjuge. Muitos esposos e esposas não estão tendo sabedoria para dar conselho para os seus filhos. Sabe o que Jó falou? A esposa de Jó falou para ele: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Muito dura essa palavra, mas nós precisamos, irmãos, de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que quando desviares para a direita, quando desviares para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti, que dirás: o caminho é esse. Que decisão que você tem que tomar por esses dias? O que está te oprimindo? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ser dirigido pelo Espírito Santo? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Outro conselho não vai dar. Quinto e último princípio. Abre em Apocalipse 3:7. Aí esse aqui todo mundo acha rápido. Apocalipse 3:7. Todos abriram Apocalipse? É fácil, gente. Amém ou amém? Amém. Então fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Glória a Deus por isso. Irmão, Ele tem a chave. Muitas portas se abrirão na sua vida. Você crê nisso? Muitas portas estão sendo preparadas, não ao nosso tempo, ao tempo de Deus. Muitas portas abrirão na sua vida empresarial, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, no seu trabalho, para você ser promovido, no seu estudo. Muitas portas Deus está preparando para abrir. Mas também quero te dizer, Deus também está preparando muitas portas para ser fechadas. Fechar por quê? Porque não é isso que Deus está preparando para você. Não é isso que Deus quer para você. Então, se algumas vezes você vê a porta fechada, irmão, é porque Deus está fechando.
Porque Deus está fechando aquela porta para abrir uma porta que vai ficar muito mais melhor do que estar agora na sua vida. Em Apocalipse 3:20, está aberto aí, vocês falam, vejam. Fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quero te dizer, meu irmão, Deus tem a chave, não tem? Ele tem a chave. Mas para nós entrarmos, meu irmão, Ele não invade o coração de ninguém. Ele não invade o coração de ninguém para Deus entrar. Ele não atropela. Deus é um Deus educado, é um Deus benigno, misericordioso, que está disposto a te aceitar do jeito que você está. Ele está disposto a fazer coisas infinitamente muito maior do que você pode pensar e imaginar e outras coisas mais. Nada é impossível aquele que crê. Que você pudesse ouvir a voz do Espírito nessa noite. O Senhor está preparando para você um caminho pleno, não um caminho de vale, mas um caminho pleno, um caminho de muitas bênçãos na sua vida. Muitas das vezes, irmão, Deus não atrasa e nem adianta. Muitas vezes quem atrasa e adianta são nós mesmos. Nós queremos apressar os desígnios de Deus.